Palavra, vereador Lucas, isso. Isso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores. Já vou conceder, vereadora, só vou fazer meu raciocínio. Acho importante, nesse dia 8 de setembro de 2021, e já que foi tocado no assunto das manifestações, eu queria começar falando sobre isso. Para mim, manifestação faz parte da minha vida, desde que eu era muito pequeno. Para mim e para os cidadãos e para as cidadãs brasileiras, estar na rua é uma realidade. A gente precisa estar na rua para cobrar os direitos do povo pobre e do povo trabalhador. E o vereador Fantinel, que me antecedeu, fez uma fala dizendo que a maioria da população brasileira é de direita. Está enganado o vereador Fantinel. Esse dado não bate. Agora, eu quero dizer que a maioria da população brasileira passa fome, passa sede, cozinha com lenha e faz sopa com osso. Porque é essa a realidade do povo brasileiro com esse governo do presidente que o senhor representa. Presidente que propõe golpe que o senhor referendou aqui. Nessa tribuna sagrada da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que foi aviltada na época da ditadura militar. Nós tivemos colegas vereadores que foram caçados pela ditadura, que o seu presidente e que pessoas, as seclas dessa turma defendem. Colegas vereadores foram caçados dessa Câmara com essa ideia golpista que vocês representam e o senhor acabou de falar aqui nessa tribuna. Então, nós somos contrários a isso. O presidente ontem se manifestou no sentido de atacar o Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal. Diz que o Supremo Tribunal Federal está politizado. Mas que engraçado, quando o Moro, no judiciário, fazia isso, ele servia. E agora o judiciário, o Supremo, que se coloca no sentido de fazer o contrapeso e cobrar o mínimo de sanidade do mais alto posto, que não cumpre liturgia, que aviltou, que é intolerante, que é incompetente, que se manifesta com desrespeito, o Supremo está cumprindo seu papel. Então, infelizmente, é muito triste no Legislativo caxiense nós termos alguém que titubeie e que vem aqui dizendo que o golpe será dado à democracia se o Bolsonaro não for reeleito. Isso é muito triste. E nós, da bancada do PT, e quem defende a democracia, aliás, não é só o PT e a esquerda que estava na rua. Ontem teve nota do PSDB. E eu li no Jornal Pioneiro a vice-prefeita Paula questionada sobre isso, mostrando preocupação com as atitudes do presidente Bolsonaro e com a atitude, as manifestações são sempre bem-vindas. O problema é manifestação dizendo que tem que atacar o Estado Democrático de Direito, ditadura constitucional, terraplanismo, reptilianos, etc, etc, etc. É disso que nós estamos falando. Então, assim, o momento é preocupante, a democracia triunfará. O Brasil já passou por outras aventuras golpistas e conservadoras, e nós, do campo democrático, da esquerda, do centro e da direita, que temos responsabilidade com a construção da democracia do Brasil, e a maioria da população também tem, porque hoje passa fome, porque hoje come guisado de terceira uma vez por semana, quando consegue, né? Não vai cair nesse discurso golpista e fascista. A parte concedida, a vereadora Estela, e depois a vereadora Denise. Acho que a Estela caiu, vereadora Denise. Bom, vereador Lucas, eu quero dizer que as manifestações de ontem, todas elas são legítimas, a gente tem que reconhecer. Mas, no entanto, manifestações orquestradas pelo presidente da República contra as instituições democráticas do Brasil, isso é lamentável, isso beira o fascismo, isso é um absurdo, porque é um presidente que coloca o país numa crise. E se nós temos problemas econômicos hoje, são muito gerados pela posição de um presidente como a gente tem hoje.
quem vai querer investir no Brasil se o presidente da República ataca as próprias instituições e coloca uma instabilidade constante no Brasil? A gente tem pesquisa agora recente dizendo que mais de 64% da população entende que reprova o governo Bolsonaro. Então, acho que esse dado é importante o vereador Fantinel ter. A maioria da população já entende que o Bolsonaro faz mal para o Brasil. Faz mal para o Brasil. Então, algumas pessoas saíram às ruas ontem, bacana, legal, mas e as milhares de pessoas que não conseguem mais sair de casa porque não tem dinheiro para pagar a gasolina, para pagar um combustível, para pagar a tarifa de ônibus, que não conseguem sair nem para procurar emprego, quem dirá para sair para fazer uma manifestação? Essas pessoas nos preocupam. E a gente está hoje vivendo um momento de caos no Brasil. E o presidente da República está no último grito, tentando somar forças para resistir a algo que ele mesmo está acabando, o pior governo do Brasil. O pior governo do Brasil, é isso que a gente tem hoje. Então ele está tentando, só que ontem as manifestações, embora tenha tido muito incentivo... Declaração de líder bancada PTB. Muito incentivo para mobilizar em alguns pontos do Brasil, a gente sabe que as manifestações, no geral, descontentaram, inclusive, a base bolsonarista. Então, descontentou muito a gente, porque não foi um sucesso, foi um fracasso. Essa manifestação. Porque não tem como os brasileiros sair para a rua para defender um governo como esse. Um governo que está matando a população, que está deixando vencer vacina ao invés de chegar as vacinas na população. Então, é um governo que realmente ele é um desgoverno. É um governo que não ajuda a população, quer mais é matar o brasileiro. Então, a gente precisa realmente se manifestar aqui contrário a esse governo. E aí não é uma questão de ser de esquerda, é uma questão de enxergar a realidade. Não adianta dizer que defende família e mata a população aí, com falta de medicação, com falta de vacina, e com falta de acesso a trabalho, comida. Então, a gente precisa realmente aqui incentivar e falar sobre a importância do fortalecimento das instituições democráticas no Brasil. Enquanto parlamentar, a gente tem que defender o parlamento, o Congresso, o STF, as instituições democráticas. A gente já viveu momentos de ditadura em que a população não tinha voz, e a gente não pode dar mais eco para essas falas que atacam a liberdade que diziam aqui, que saíram para as ruas para defender, e a independência que o Brasil já não tem mais. A gente está cada vez mais dependente do capital internacional. Obrigada. Obrigado, vereadora Denise. Vereadora Estela, de imediato, e depois o vereador Felipe. Bom dia a todos e todas. É importante dizer que em 2019 nós éramos a 8ª economia do mundo. E agora, em 2021, nós somos a 12ª. A 12ª economia de um Brasil onde 40%, mais de 40% da população sofre com a insegurança alimentar, onde as pessoas estão sendo despejadas, inclusive aqui na nossa cidade, onde chegam até nós desesperadas, porque não tem mais como pagar o aluguel e estão indo morar nas ruas da nossa cidade. Nos dias de chuva, exatamente como o dia de ontem da manifestação, exatamente como o dia de hoje, pessoas estão morando nas ruas, pessoas não estão comendo, pessoas não estão conseguindo ter a garantia do mínimo, um mínimo que também está lá na nossa Constituição Federal. O desemprego e a miséria, infelizmente, fazem parte da realidade do brasileiro. De um brasileiro que já comeu carne, de um brasileiro que já viveu num país do pleno emprego, de um brasileiro que agora é impedido de sonhar, de um jovem que não tem mais a esperança de ingressar na universidade, de uma família que não sabe mais como é que vai ser o dia de amanhã. Então, que a defesa da família seja a defesa de uma família com direitos garantidos, com lugar, com moradia digna para morar, com alimento, com capacidade de pagar sua luz e água. Porque o que eu ouvi na manifestação de ontem, nos vídeos que eu tive acesso, foi vídeos e músicas comparando nós, mulheres de esquerdas, à cadela. E isso, para mim, não é defender a população. Isso, para mim, não é algo democrático. Eu sou a favor de toda e qualquer manifestação popular, mas não aquela que ataca, não aquela que desrespeita e não aquela que fecha os olhos para a realidade de pobreza, de miséria e para a dificuldade enfrentada pela maioria da população.
para essa manifestação eu não bato palma. E essa manifestação não tem a minha aprovação, porque nós aqui precisamos estar debruçados a resolver os problemas da população e não criar mais problemas atacando a nossa democracia. Muito obrigado, vereador Lucas. É isso, desculpa, concluindo, vereador vereador. Felipe, não vai ser possível. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de líder, a